testar a situação, né? Pô, aqui para mim é interessante. A gente tem volume aqui, ó. Então, toda vez que se o preço chega nessa região aqui, teoricamente aqui os preços que estão posicionados na acumulação, eles tendem a defender aqui para botar o preço deles para cima, tá? Então, acredito que um grande suporte do Bitcoin nesse exato momento agora seria essa região aqui, olhando, falando de macro, né? Ali dos 28 mil, mais ou menos, tá? E aí, galerinha, muito boa tarde a todos. 12h23, 30/4. Vamos aí para mais uma análise de mercado, galera. Direto ao ponto, sem muita enrolação. Desde já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário aí abaixo, beleza? Galerinha, essa aula aqui foi dia 16, não foi a nossa última aula, tá? Nossa última aula não foi nessa data, isso aqui foi 16/4, foi no dia que eu estava falando aqui da possível correção que poderia vir buscar essa região aqui, tá? A última análise do Bitcoin, a gente já estava abaixo de 50%, e aí eu expliquei o motivo pelo qual caso a gente perdesse aqui essa região, a gente poderia vir bater esses níveis aqui. Só que aí quando a gente vai ver o que está acontecendo com o Bitcoin, olha só, galera, o mercado realmente ele veio buscar aquela nossa região. Deixa eu só travar para vocês aqui rapidão. Deixa eu botar aqui no outro, na canetinha, né? Deixa eu traçar aqui na canetinha para vocês. Então, a gente está monitorando essa região aqui, que é a região aqui do volume que eu falei para vocês. Então, naquele dia, eu estava falando dos 50% e que o mercado ele poderia vir buscar essa região aqui, né, dos 50%, poderia vir até buscar essa região aqui para poder pegar a retomada do fluxo novamente, porque isso aqui era uma reacumulação, né? Então, o mercado veio aqui, caiu, baixou, ficou abaixo dos 50%, correria sim um risco de a gente romper para vir buscar essas regiões, mas logo depois na semana o mercado já começa a voltar acima dos 50%. Então, mas aqui é um forte indício aqui que os players nessa reacumulação estão defendendo aqui, estão dispostos a não deixar o preço do Bitcoin passar dessa região. Então, tudo isso foi explicado nessas duas últimas aulas que eu fiz aí, beleza? Atualmente a gente está nos 29.801 e aí tudo indica aqui que a gente vai começar, né, a subir novamente, né, galera? Porém, nota que a gente ainda está dentro de uma onda corretiva, né? Eu deixo isso aqui bem claro para vocês. Como é que diminui isso aqui mesmo? Porque a gente está dentro de uma onda corretiva, ó. Onda 1, onda 2, onda 3. Até o 127 aqui ainda sim trata-se de uma onda corretiva, então a gente tem que ficar bastante atentos aí com esses movimentos, beleza? Então esse movimento aqui a gente já tinha falado para vocês aí na aula de 16. Na última aula que a gente fez, a gente também falou que se a gente não ficasse acima desses 50%, possivelmente a gente vinha buscar ali nos 24, 862. Então a gente está segurando bastante aqui nessa reacumulação e isso é muito importante aí para o mercado. Quando a gente vem aqui e traça um gráfico semanal, desculpa galera, quando a gente vem aqui e traça um gráfico semanal, eu expliquei muito para vocês sobre aquele candle de fluxo elevado, né? No gráfico semanal aqui. Deixa eu só... Cara, toda vez eu disse que eu vou trocar essa merda desse mouse. Não posso nem xingar, mano. Pera aí, galera. Pera aí. Beleza. Então, quando eu estava falando para vocês sobre esse candle, que foi justamente esse camarada aqui, ó, a gente novamente não veio perder ele, né? A gente tentou ali ameaçar e não conseguiu. Na lógica aqui, o que eu falei para vocês? Que possivelmente com o tempo esse nível de difference, tá, ele vai passar aqui nos 50%. Praticamente o volume todo ele está passando nos 50%. Se tu for ser bem crítico, aqui ó, se você pegar esse volume e pegar esse volume, o volume aqui, ó, ele tá passando o comecinho dele nos 50%. Se tu for pegar no que aqui, ó, se for bem crítico, tá aqui, ó, nos 50%. Então, o mercado, ele pode vir corrigir nessa região, para mim é normal. Essa região aqui também é normal, que é a região de volume, já aqui abaixo de 50%. É o que eu expliquei na aula passada, que mesmo que o mercado venha buscar essa região, rompa os 50% de um candle semanal, a gente tem bastante volume envolvido aqui, ó, bastante ordens aqui. Então, esses caras que acumularam aqui nesse pico aqui, nessa faixa aqui de preço, junto com esse candle aqui, tem muita gente aqui posicionada e não vai querer deixar esse preço passar de hipótese alguma, tá?
Não vejo nada aqui da galera ficar falando que é uma região forte de resistência. Realmente eu não vejo nada. A única coisa que eu vejo aqui de resistência é porque a gente está em uma onda corretiva, né? Então, assim, a gente tem a primeira onda, a onda 1, temos a onda 2 e a onda 3. A onda 3 aqui, o máximo dela aqui é no 127. Então, aqui no 127 é lá nos 32 mil, que é o nosso alvo. Quando a gente começa a trabalhar acima do 32 mil, a gente está rompendo aqueles topos que para mim isso não significa nada, tá? E se ficar acima desses níveis, possivelmente aqui a gente pode ter outro rally, porque isso aqui não se trata mais de uma onda corretiva. Aí sim a gente começa a falar aqui já de uma onda aqui impulsiva nessa região. Eu sei que tem muita coisa para andar e volume eles têm que subirem, né? Eles vão ter que subir aqui para ficar sustentando o preço. Então note que no semanal a gente continua lá naquela defesa que a gente teve, né? Ali praticamente nos 19.826,50 e o volume ainda não trocou. O certo é o volume indo trocando, ou seja, o maior volume está aqui, né? O maior volume está aqui, é ele passar e vai passando aqui, ó, fazendo escadinha. É isso que eu espero que aconteça aqui no Bitcoin. Então, no semanal, galera, não tem jeito, tá lá no 19.026, tá? 19.826, que é a maior concentração de volume aí. Então, note que a gente nem veio buscar, galera, aqui os 50% aqui do candle semanal, que está aqui nessa região. Então, esse candle semanal é muito importante a gente avaliar, ficar observando, tá? Se tu quiser pegar aqui e não traçar nada e quiser acompanhar só candle, então tá aqui um ótimo candle para te pegar aqui, traçar e traçar os 50%. Pronto. Só isso aqui, só esse tipo de informação ele vai te ajudar muito a te posicionar no Bitcoin. Porque é o que eu expliquei para vocês. Toda vez que o preço vier buscar nessas regiões aqui, toda essa região aqui é região de suporte. Essa região aqui é de suporte porque é 50% do candle maior. Esse candle aqui não foi um candle de freio, né? Por quê? Porque o preço está trabalhando acima dele, não está trabalhando abaixo. Quando é um candle de freio, a gente tem um preço sempre trabalhando abaixo, né? Dos 50%. É tipo esse candle aqui, ó. A gente não tinha nada aqui. Então o preço veio caindo e pô, explodiu. Pô, candle forte. Aí o que eu tenho aqui nessa região? Eu vou pegar aqui esse candle, só que é um exemplo para vocês, ó. Pega esse candle aqui, vou traçar aqui e vou pegar os 50% dele, ó. Só que aqui eu estou falando de semanal. Isso aqui no diário fica melhor para vocês olharem. Então aqui no semanal, a gente, a princípio, a gente tem o quê? Um candle de ignição, porque o preço ficou trabalhando acima, abaixo de 50%. Só que aí teve uma hora que o mercado, rompe. Opa, rompeu, no semanal aqui e tal, não foi um candle tão grande. Aí o mercado vem aqui e começa a vir buscar praticamente os 50%. E depois explode. Não veio buscar os 50%, por quê? Porque o maior volume semanal ele estava no 19, tá? Então é por isso que eu sempre falo, vamos prestar bastante atenção com os movimentos, tá? Esquece um pouquinho aqui teoria, que teoria às vezes não acaba te atrapalhando um pouco, tá? Então na prática aqui o volume estava um pouco acima dos 50%. Então o mercado chegou aqui e fez esse up aqui para cima. Todo esse movimento de queda, todo esse movimento de alta, todo esse movimento de retração aqui, todo esse movimento de alta, quem acompanha o canal está muito bem informado sobre esses movimentos, beleza? Mesmo antes de eles acontecerem, certo? Então, se você quiser pegar aqui um candle e começar a marcar aqui e marcar os 50% desse candle para você ficar observando e falar assim, pô, se esse camarada vier aqui buscar uns 50%, né? Se ele vier buscar uns 50% aqui, aqui eu tenho um volume envolvido aqui abaixo de 50%, aqui é região de compra, obviamente que aqui é região de compra, não tem como. Será que é bom comprar Bitcoin agora, aqui nos 29 mil? Bom, quem acompanha nosso canal aí sabe muito bem quando eu estou falando de compra de Bitcoin, né, galera? Que é aqui no fundo, que é aqui, nessas regiões, tá? Então, aqui, nessa região, para mim, não é vantagem comprar Bitcoin. Por quê? Porque tu pode pegar aqui uma correção, e essa correção pode te deixar um pouquinho abalado, e aí você acaba fazendo merda, né? Então, na minha opinião, Bitcoin, o momento de comprar Bitcoin foi aqui, onde eu avisei, foi aqui também nessa região onde eu avisei, onde eu falei até para vocês que seria uma grande oportunidade de comprar Bitcoin nessas regiões aqui, tá aí nos meus vídeos passados eu falando sobre isso, tá? Eu vou deixar como sugestão aqui para vocês aqui de vídeo, eu falando de todo esse movimento de alta antes de acontecer, tá? Eu explicando para vocês por que era interessante o posicionamento aqui nessa região aqui, certo?
Então, assim, nesse momento que o Bitcoin está nos 29.928, não é, na minha opinião, não é, hora de comprar. Até mesmo porque se tu comprar nessa região aqui, tu pode pegar uma correção até uns 50% da barra semanal. Então, isso não é muita vantagem, tá? Então, não acho que seria um bom momento aqui, certo? Gráfico mensal é a mesma coisa. A gente tem esse candle aqui, ó. No gráfico mensal, é esse camaradinho aqui que a gente está monitorando. Então, se eu for pegar um gráfico mensal aqui e travar ele aqui, ó, é esse camarada aqui, ó. Eu vou pegar ele porque deixou pouca sombra. Então, tá aqui, ó. Isso aqui é mensal, tá, galera? E aí eu tenho aqui os 50% do mensal. O mercado, o que ele veio fazer? Ele deu aqui o gatilho de de continuidade, né? Só que aí depois ele rompeu novamente com o mensal, voltou a dar uma colher de chá nos 50% e aí começou a subir novamente. Então, tanto no mensal como no semanal, a gente está muito bem posicionado, tá? Então, o posicionamento aí dos grandes aí está muito bem desenhado, então não tem nem o que falar, tá? Esse aqui é o gráfico semanal do Bitcoin. Então, o que eu espero para o Bitcoin seria, assim, esse movimento de onda 1, movimento de onda 2, movimento de onda 3. Então, toda essa região agora que a gente está entre os 127 e entre os 100% é nível de correção, né? É nível de onda corretiva. Então, o mercado, sim, ele pode corrigir, né, nessas regiões aqui. Não vou achar nem um pouco estranho se corrigir, porque eu sei que eu estou dentro de um nível da frequência aqui do mercado. Essa frequência aqui, eu só estou falando o quê? Eu só estou falando aqui, ó, trace para mim o mesmo tamanho dessa onda 1 aqui para cima. Só que o tamanho dela 100% já foi. Seria aqui nessa região. O 100% da onda 1 é aqui nos 29.438. A gente já está lá nos 29.664. Tá? Então, já não é uma onda do tamanho da onda 1. Então, por isso, né, aqui na minha humilde opinião, seria a onda 3 aqui. Tá? Porque eu sei que tem gente que está marcando onda 1 aqui, depois onda 2 aqui, que seria uma onda 5, fechando o ciclo. Então, por todo o contexto do mercado, por todo o volume que está envolvido, não acredito que isso aqui seja onda 5 mesmo, tá? Se eu for falar de fractal, ok, eu estou falando de ondas principais e também estou falando com um volume envolvido, não só de ondas, tá? Eu não vou pegar aqui e começar a traçar onda e falar que está certo ou está errado, obviamente que não. Mas na minha opinião aqui, na minha leitura, a gente está numa onda 3, para mim, sem sombra de dúvidas, tá? Então, o que eu vou esperar para o Bitcoin? Galera, não tem o que eu falar aqui sobre o Bitcoin, não tem que falar assim, será que vai corrigir? Eu não sei. A única coisa que eu sei para vocês é que não é o momento de comprar Bitcoin agora, tá? E eu tenho esse candle semanal. Esse candle semanal, sim, ele é importante. Então, se o mercado ele corrigir, o Bitcoin ele corrigir e vir buscar os 50%, aí sim eu vou falar para vocês aqui que é uma grande oportunidade de comprar Bitcoin novamente, porque a gente possivelmente está perto de fazer aqui a outra onda. E aí eu teria aqui o ciclo completo, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. E depois de uma onda 5, depois de um ciclo completo, a gente tem aquela famosa onda A, B, C. Depois dessa onda ABC aqui, a gente vê se realmente a gente vai ter a continuidade do fluxo ou se realmente a gente vai ter uma reversão de tendência. Só que essa reversão de tendência aqui, tá bem em cima de volume, então não tem como eu acreditar que o mercado vai fazer um ABC aqui e vai começar a reverter tendência só porque as ondas de Elliott falam que depois de um ciclo desse aqui, possivelmente a gente tem a reversão, né? Então eu não acredito muito nisso, então por isso que eu não foco muito em ondas, tá? Então se acontece isso daqui, o mercado tem muita possibilidade de fazer outro movimento de alta. E aí, o que eu vou ter agora, galera? Eu vou ter uma onda principal maior do que essa principal que eu estou olhando. Então, eu teria aqui uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda... E assim sucessivamente, tá? Então, o que eu acredito para o mercado aí, ao longo desses meses, sim, é mercado de alta, não tem como eu acreditar ainda em uma reversão, não tem como eu acreditar aqui em uma queda muito forte, tá? Se isso acontecer, obviamente que eu vou estar passando para vocês aqui bem antes de acontecer. Porque essa aqui é a nossa pegada aqui com o canal, beleza? Então, assim, não vejo nenhum tipo de preocupação aqui no Bitcoin. Só acredito que, nesse exato momento, quem está comprando Bitcoin agora, no 29.890, está chegando a quase 30 mil, acho que a gente vai chegar a bater os 30 mil, não é uma opção boa de comprar, tá? Porque tu vai ficar mal posicionado. Se tu compra aqui, onde é que tu vai botar o teu stop? Tu vai botar o teu stop abaixo desse candle? Para pegar um stop aqui é muito fácil, tá? É muito fácil.
Agora, quando tu entra bem posicionado, o teu stop ele fica tão bem posicionado que tu não fica ligando muito para fractais, tá? Pô, tu comprou aqui, beleza, tu botou teu stop aonde? Abaixo da difference. Tu comprou aqui, teu stop está abaixo da difference. Você está vendo que você não tem esse problema com pico na variação de preço? Então, é muito tranquilo fazer isso aqui, tá, galera? Então, assim, eu acredito sim que o mercado, a gente está em uma grande oportunidade, tá? De alta, só que essas oportunidades eram aqui nessas regiões, não vejo nenhuma oportunidade de comprar Bitcoin agora, tá? Então, eu acredito sim que a gente vai fazer isso aqui, ó, onda 1, onda 2, onda 3, aí depois a gente pode vir fazer onda 4, 50%, onda 5, depois a gente tem um ABC, dependendo do volume para onde vai passar aqui, a gente vai ter outra retomada, isso aqui tudo vai ser uma onda 1, e cara, e a gente possivelmente aqui tá partindo para vir buscar esses próximos topos aqui, lá nos 48, 47 mil dólares, galera, é isso mesmo, tá? Então, quem entrou bem posicionado aqui não vai ficar muito ligado aqui para esse tipo de variação. Galera, beleza? Não vou falar muita coisa porque praticamente a nossa análise passada eu já expliquei muito bem sobre o que eu espero do Bitcoin. Aqui eu estou dando só uma pincelada para vocês porque o que aconteceu no gráfico diário foi aquilo que a gente já estava comentando, né? Então a gente sabe que a gente tem plays posicionados aqui nessa reacumulação e eles estão dispostos a defender suas posições, né? Então o mercado é aquele que eu falei, ele poderia sim vir buscar essa região, eu acharia normal, não acharia ruim disso aqui acontecer, porque a gente estava aqui nessa região, aí na nossa análise, que a gente falou, a última análise que a gente falou, que esse 50% aqui me preocuparia, porque a gente estava abaixo de 50%, se perdesse já era, a gente viria buscar aqui o primeiro alvo dos 24.864. Então, na semana, a gente não aconteceu isso, foi para cima dos 50%, voltou a testar os 50%, e agora está nos 29 mil, chegando aí nos 30 mil dólares. Então, assim, galera, a gente tem sim plays posicionados nessa região, tá? Por mais que o volume aqui, a galera começa a falar, mas não tem volume para estar subindo. Obviamente que não vai ter volume para estar subindo aqui, né, galera? Os volumes sempre são nos fundos do mercado. Então, o mercado ele começa a subir aqui mesmo na inércia, tá? Então, aqui os posicionamentos dos plays aqui que fazem o mercado subir. Então, onde você vai olhar esses volumes? Pô, se tu tá pegando aqui um preço em queda, aqui ó, o ativo está em queda, pô, tu tem volume envolvido aqui nesse fundo, pô, o mercado caiu de novo aqui, ó, aí tu tem volume envolvido nesse fundo aqui, isso significa que os players estão se posicionando justamente nesses fundos. Então, quando o mercado começa a subir bastante, a galera não entende, porque começa a diminuir o fluxo, e a galera fica assim, não, mas pô, como é que tá subindo se não tem fluxo? Os caras já estão posicionados aqui, pai. Os caras já estão posicionados aqui, então não tem para que tá subindo esse fluxo aqui, não. Esse fluxo ele só vai subir quando tiver desova de posições, ou seja, quando o mercado ele encontrar oferta, aí sim, esse volume ele vai crescer. E se esse volume crescer, é mais ou menos isso aqui, ó. Vamos dizer que nesse candle aqui, a gente tem um volume aqui, ó, desse tamanhão aqui, ó, pronto. Aí a galera vai começar, não, agora entrou um fluxo grande aqui, agora vai para cima. Não, ainda não. Se isso aqui acontece, então tu tem que monitorar o quê? A barra. Automaticamente tu vai ter que monitorar essa barra aqui. Por quê? Porque possivelmente o mercado está encontrando oferta nessa região. Então por isso que eu não acho interessante a gente ter volume e subida. Não acho que é interessante. Agora, quando o mercado faz um volume grande no topo do mercado, então aqui nessa subida toda aqui, eu vou ter que monitorar esse volume. Porque se o preço ele começa a ficar abaixo dos 50%, aí ele faz o volumão, aí o preço vem aqui, fica abaixo dos 50%, não ganha 50%, começa a perder esse candle, possivelmente isso aqui é desova de posições, possivelmente isso aqui os preços já estão fazendo o quê? Vendendo ali para a galera. E aí sim eu acredito em uma possível reversão, porque os players estão desovando essas posições, o dinheiro está trocando de mão, é simples assim. Então, o mercado está subindo aqui. Pode ver que toda essa subida aqui do mercado aqui, cadê o volume? Não existe volume, não tem. Os caras já estão posicionados embaixo. Não tem por que ter volume grande aqui. Só vai encontrar volume grande quando eles estiverem desovando essas posições. E quando eles estiverem desovando essas posições, a maioria vai estar comprando pensando que o mercado vai lá para cima, tá? Vai explodir. Então, essa é uma dica também que vocês têm que ficar ligados, beleza? Então, galera, não tenho que falar sobre Bitcoin. Eu só fiz essa análise aqui rápida para vocês, para explicar um pouquinho do que aconteceu aí na semana passada, que a gente não perdeu 50%, então continuamos ainda na tendência de alta, desde aqui lá dos 16 mil, 17 mil, então não tem por que ficar no pânico agora, não vejo nenhum nível de resistência forte no Bitcoin, caso aconteça eu vou trazer aqui para vocês, beleza galera? Espero que tenham gostado do vídeo, qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo, o Bitcoin segue firme e forte, tamo junto,
Os.